Minha família na Irlanda. Não esquece de se inscrever no canal e de dar o seu like. Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. E hoje eu gostaria de falar de como escolher a escola para o seu filho aqui na Irlanda. Será que vai facilitar você saber de alguns detalhes para tomar sua decisão? Então, vamos lá, algumas dicas de como você vai escolher a escola para o seu filho. Quando a sua criança tem menos de 12 anos, é tudo muito mais fácil porque ela vai na primary school. Então, basta você dar uma olhada ali nas escolas perto do bairro, você vai selecionar as escolas ali pela internet, é muito fácil, e você vai começar lendo minuciosamente a apresentação de cada escola. Sim, cada escola vai ter um site na internet falando de que tipo de educação eles propõem, quais são os clubes que eles têm, as atividades extraescolares, e aí você vai ter uma ideia de um pouquinho de como eles contam educar sua criança, né? Educar ali na escola, porque fora da escola, responsável ainda é você. Muito importante é saber que algumas escolas elas funcionam com lista de espera. Então, se você vai chegar durante ali o ano escolar, no meio do ano, você pode inscrever sua criança sim, mas geralmente todas as vagas já foram preenchidas de um ano para o outro. Tudo isso é muito organizado. Assim que você começa a colocar seu filho na escola, eles já pedem para você confirmar que o ano que vem ele vai estar na mesma escola. Então, se você chega no meio do ano, de repente você vai ter menos opções. Então, entre em contato com a escola já para saber se tem vagas. Porque se não tem vaga, aí você já passa para uma próxima, tá bom? Conseguiu encontrar uma escola que te interesse, que seja ali mais ou menos na sua filosofia de vida, que é uma educação que você quer para o seu filho, então você vai ter que entrar em contato com o principal, que é o diretor da escola, ele tem contato com os pais e com os alunos, e você pede para conversar com ele, para ele te mostrar um pouco a escola e conversar mais sobre os detalhes, tá? Importante você perguntar para ele se ele já tem hábito de crianças estrangeiras que não falam inglês, se for o caso da sua criança, se ele já tem um suporte, né? Às vezes eles propõem um suporte dentro da escola mesmo, que é 1 hora por dia, com uma professora especial que vai ali começar a ensinar seu filho a língua local, no caso o inglês, no nosso caso foi o inglês e o irlandês, porque nossas filhas vão numa escola Irish, elas vão numa escola irlandesa. Então, 1 vez por dia, essa professora vai vir buscar a criança e passar 1 hora com ela, explicando ali a língua e ensinando para ver se a criança consegue desenvolver a língua mais rápido e chegar no nível dos amiguinhos e assim poder fazer uma escolaridade normal. Se eles não têm hábito de estrangeiros, aí você já vai ter que dar uma opção para uma outra escola. Isso é uma opinião minha, né, para ajudar a criança a se integrar muito mais rapidamente. A maioria das escolas já está acostumada e até fica feliz em ter, às vezes, alunos estrangeiros, assim, adiciona um pouco mais a mistura, né, o universo que eles têm cultural. Muito importante, não julgue a escola pelo prédio. Às vezes a gente quer inscrever nossos filhos naquela escola maravilhosa, do estilo da escola do Harry Potter, mas são escolas muito grandes, onde as crianças já estão acostumadas com o ritmo e sua filha, se são mais tímidos, vão ter dificuldades de entrar no ritmo. Não esqueça que a escola são 6 a 7, às vezes 7 horas por dia de estudo, mas os deveres de casa. Isso muda um pouquinho do que a gente está acostumado no Brasil. Afinal, aqui não tem greve, os professores quase não faltam, raramente eles faltam quando faltam porque estão doentes e são substituídos por outros, então a sua criança não vai ficar de bob lá fazendo nada, tá bom? Então é bem pesado e você precisa ter certeza que o diretor da escola aceita crianças estrangeiras e que você é bem-vindo. Ele não pode recusar. Porém, se não tem esse suporte, vai dificultar um pouco para o seu filho. A menos que ele seja um gênio ou que ele já fale bem inglês, vai dificultar um pouquinho. Então, preste atenção sobre isso. Leia também a propósito dos clubes, das atividades que eles propõem e o tipo de aula que eles propõem, que não seja somente matemática, ciência, biologia, aquela coisa toda. Porque às vezes tem clube de teatro, tem o clube de golfe, tem o clube de futebol. Isso é muito importante para a criança, porque são nesses momentos onde ela vai conseguir fazer amizade. Gente, as pessoas aqui não se misturam na rua, eles se misturam
por escola ou por atividade. Então aí você vai dar oportunidade à sua criança de fazer amizade muito mais rapidamente, porque ele vai ter alguma coisa em comum com o coleguinha, tá bom? Fora disso, é muito difícil as crianças se relacionarem. Elas são bem mais diferentes do que as crianças brasileiras. Então você visitou as escolas, você olhou os prédios, você olhou as opções de estudo que eles dão, estudou tudo e decidiu por uma. Se você chegou ali no começo do ano escolar, você vai ter um pouco mais de tempo e vai receber toda uma planilha com documentação, com todo o projeto que eles têm, e você vai ter tempo de escolher o material escolar e buscar nos lugares que eles indicam. Se você chegou no meio do ano, você vai ter que correr e resolver isso muito rapidamente. Geralmente, eles colocam nossos filhos em uma classe anterior. Tipo, se a criança está na primeira série, ele vai colocar ali no prézinho. Se está na segunda, ele vai colocar na primeira, tá? A criança ela vai voltar atrás de um ano, que esse ano ela vai tentar se dedicar inteiramente à língua e assim recuperar um pouco o atraso. Isso não é um problema definitivo, porque no final das contas, né, no final de passar todos os testes juntos, o importante é que ela entenda o que está acontecendo e entenda da matéria e não termine mais cedo do que os outros, porque depois as coisas vão começar a ficar mais difíceis. Então eu prefiro que a criança ela perca um ano de escolaridade, mas que ela entenda o que está acontecendo, do que impor ao diretor colocar na mesma série que ela tinha e a criança estar ali voando e ser reprovada, tá bom? E aí, enfim, chegou o momento onde sua criança vai começar a estudar. Ele vai precisar certamente de uniforme, material escolar, livros. E se você não sabe quanto custa ali na Primary School, eu já tenho um vídeo aqui no canal que dá um pouco de detalhes de quanto isso vai te custar. Ali por uns 250 euros, sim, 250 euros anuais, fora a merenda e o material da merenda. E eu vou explicar também isso aqui no final desse vídeo. Gente, muito importante é saber que educação aqui é um grande investimento, tá? E precisa ser uma coisa estável. Então, você não pode trocar o seu filho todo ano de escola porque te convém. Então, verifique que aquilo ali fica num perímetro que a criança possa voltar para casa sozinho se você não conseguir chegar a buscar a tempo. Tipo, que a criança vai conseguir caminhar 20, 25 minutos por um caminho seguro. Às vezes, a gente escolhe uma escola que é 1 hora de estrada porque é a melhor, mas você vai ter obrigação de levar e buscar, e isso não dá autonomia à criança. E aqui eles prezam muito pela autonomia e a responsabilidade de cada um. Então, leve em conta isso. Uma escola que seja ali 20, 25 minutos de pés de casa, no máximo, para caso aconteça alguma coisa, o seu filho possa ir e voltar da escola sem problema nenhum. E já vai explicando para sua criança que aqui é assim, que é seguro, que não tem problema, que você tem que atravessar na faixa de pedestre, que o titio vai parar, porque é uma coisa que surpreende muito quando a gente chega aqui, o respeito pelos outros, né? E o respeito do espaço dos outros, assim como a gente respeita o espaço deles, eles respeitam o nosso. Então, geralmente, as crianças elas estão super seguras quando elas vão para a escola e quando elas voltam da escola. Disso não se preocupe. Geralmente, a escola abre às 8h30 da manhã, mas você pode colocar sua criança ali no pátio da escola a partir das 8h. Já estão fazendo a fila, já estão todo mundo esperando, tá? E você não pode ficar aguardando com a criança. Você deposita a criança ali para não congestionar o trânsito da escola e você vem buscar no horário que foi previsto ou ela volta para casa sozinha em função da idade. Muito importante saber que eles deixam assim uns 20 minutos para a criança começar a chegar devagar. Isso não quer dizer que você vai chegar atrasado. Gente, aqui é muito importante os horários. Isso aí vai fazer com que você tenha pontos positivos. Se você começa a atrasar muito, aí você vai ser chamada a atenção, sua criança de repente também, e isso vai contar no dossiê dela como coisas negativas para um futuro que ela vai ter aqui, nas escolas que ela vai precisar escolher. Todas essas coisinhas negativas vão estar anotadas ali no dossiê dela. Quando chega o final do ano, o professor pede para conversar com você durante meia hora, isso é normal, às vezes até durante o meio do ano, para explicar as dificuldades, para explicar o que aconteceu, onde ela pôde ou não falhar, para que você no ano que vem tome cuidado, que a criança possa melhorar e ele já vai passar a informação para um próximo professor. Então, não é como se a criança ela não conhecesse ninguém. Eles sabem de ano em ano quem é aquela criança, como ela está evoluindo, onde são as dificuldades dela. Então, isso pode ser bom
e não, né? Isso pode ser positivo como negativo. Se você tem uma criança muito educada, que progride, que vai evoluindo ali, nossa, você vai ser o chuchu dos professores. Caso contrário, difícil. Então, se você escolheu a escola, você tem as informações necessárias, você vai lá e eles vão te dar toda uma lista de onde você comprar o material, que tipo de material e o uniforme, o que pode ou não ser usado como sapato, etc. Não esqueça que a sua criança vai começar, seja positivo, diga que ele vai ter um futuro brilhante e que mesmo que você não entenda nada do inglês, todo dia uma palavrinha a mais, uma frase a mais vai ajudar. Incentive. Aqui eles levam muito nas livrarias, comprar livros novos, então faça parte dessa aventura, incentive, compre livros, tente participar, vai lá conversar com os coleguinhas, com as mães dos coleguinhas na saída da escola, eles dão muita importância a tudo isso, e boa sorte para seu filho, tenho certeza que ele vai ter um sucesso aqui, vai ter um futuro brilhante.